Há exatos 30 anos, a Organização Mundial da Saúde criou o Dia Mundial Sem Tabaco, para alertar sobre os perigos do tabagismo, um vício que mata mais de 5 milhões de pessoas ao redor do mundo, todos os anos. É claro que esse dia tão importante não poderia passar em branco aqui no Sempre Bem. E por isso, hoje a gente recebe o Dr. Fernando Aguiar, ele vai dar um recado para a gente sobre essa eterna luta contra o tabagismo, né, doutor Fernando? Exatamente. Tudo bom? Tudo bom, Fernando. Para começar, a gente quer saber, médico tem raiva de fumante? Não, a gente não tem raiva de fumante, pois o tabagismo é considerado uma doença, então não tem como eu ter raiva de um paciente, afinal, senão eu teria raiva de pacientes com enfisema ou raiva de pacientes asmáticos, né? Mas o tabagismo ele é considerado doença, inclusive com código pela Organização Mundial de Saúde. É porque a gente imagina o quê? Que a pessoa que fuma, ela fuma porque ela quer. Mas não é bem assim, né? Exatamente, ele é um vício, né? Na verdade, o cigarro ele cria uma dependência que muitas vezes, além de química, também é psicológica. Então não tem como o paciente conseguir ter total controle, apesar dele saber dos males do cigarro. A gente sabe, então, que o tabagismo, tanto o direto, de quem fuma, quanto o passivo, de quem está do lado, de quem fuma, causa diversas doenças. Qual a exata relação deles dois? Olha, claro que o tabagismo ativo, ou seja, do indivíduo que fuma, ele é muito pior do que o tabagismo passivo. Mas a gente sabe hoje, tem vários estudos que mostram que o tabagismo passivo, ou seja, aquela pessoa que não fuma, mas tem contato com outras pessoas fumantes em casa, mais em casa até do que no ambiente de trabalho, ele também está sob risco, né? Principalmente das doenças alérgicas, né, por conta da exposição a produtos nocivos do cigarro, mas também até um risco mais baixo do que quem fuma para a principal doença que a gente quer evitar, que é o enfisema pulmonar. Além de tantas doenças que a gente já sabe, o cigarro também provoca trombose. Por quê? Exatamente. Das várias substâncias que a gente tem no cigarro, talvez a mais conhecida sendo a nicotina, o cigarro ele tem algumas outras substâncias que têm um potencial trombogênico, que a gente chama, ou seja, que aumenta a probabilidade de doenças vasculares. Talvez a principal delas, que todo mundo já tem conhecimento, seja o infarto agudo do miocárdio, mas também o AVC e qualquer tipo de trombose em qualquer tipo de órgão. Por isso que a gente alerta tanto o tabagista e quem está próximo, não só da consequência para ele do ponto de vista pulmonar, mas também de qualquer outro sistema do corpo poder estar envolvido. Ainda cresce o número de fumantes pelo mundo ou esse número está decrescendo? No Brasil, esse número está diminuindo. Ainda bem, esse número a gente tem conseguido diminuir, mas eu não tenho aqui exatamente, mas em torno de mais de 20 milhões de fumantes no Brasil a gente ainda possui. Isso é menos do que há 10, 15 anos, mas ainda é um número muito alarmante. E mulheres que fumam têm mais probabilidade a serem inférteis? Sim, é outro problema para o fumante, tanto para homens quanto para mulheres, né? A infertilidade é outra complicação associada ao tabagismo. Por que parar de fumar para algumas pessoas é mais fácil do que para outras, doutor? Essa resposta a gente não tem. Na verdade, depende muito do indivíduo. Algumas pessoas fumam mais por questão química, por uma dependência realmente do organismo à nicotina, que é a principal substância que causa essa dependência. Outras pessoas fumam mais por exemplo, por ansiedade. Então, como o cigarro ele libera uma substância lá no cérebro chamada dopamina, que estimula essa sensação de prazer, o cigarro acaba sendo uma via de saída para essas pessoas que têm muita ansiedade. Então, muitas vezes o tratamento para parar de fumar está muito mais no controle da ansiedade em si do que propriamente no foco da dependência à nicotina. E isso gera tipos diferentes de tratamento, obviamente para tipos diferentes de pacientes. Paciente quer parar de fumar, qual o primeiro passo? Bom, o primeiro passo, a gente até classifica o tratamento do fumante em algumas etapas. A primeira parte é a decisão. Então é aquele momento em que ele percebe que o cigarro é algo que lhe traz mal, que é um malefício, em que ele procura ajuda para poder realmente conseguir parar de fumar. A principal ação que a gente tem hoje ou a abordagem do fumante é feita de maneira individual, ou então ela é feita em grupo, para compartilhar as experiências do dia a dia. Paralelamente a isso, a essa vontade do paciente, essa orientação sobre os hábitos que ele pode adotar para evitar o cigarro, a gente também coloca a medicação, que vai depender de cada um, para ajudar no tratamento. O conselho que a gente dá sempre, que na verdade isso é evidenciado por trabalhos científicos, é que a parada abrupta
a cessação brusca é melhor do que a parada gradual. Não que uma seja melhor do que a outra, mas na verdade a parada gradual está mais associada com as recaídas. As recaídas é a gradual. Sim. Interessante.